E se eu te disser que existe uma falsa santidade, capaz de fazer qualquer pessoa parecer um crente exemplar, sem nunca ter sido verdadeiramente transformado? E talvez você já tenha visto isso antes. Indivíduos que conhecem todas as regras da igreja, sabem como se vestir, como falar, como parecerem espirituais, mas continuam sem o amor, sem a misericórdia e sem o arrependimento. Enquanto isso, o verdadeiro evangelho, aquele que transforma o coração, vai cada vez mais sendo substituído pela aparência, pela performance e pelos comportamentos tidos como politicamente corretos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos problemas mais perigosos dentro das igrejas: o legalismo. Existe um evangelho sendo pregado que não transforma e nem aponta para a cruz, mas sim para o comportamento daquilo que é externo. E se você perguntar para esse tipo de crente o que é o pecado, grande parte vai dizer algo do tipo: é cortar o cabelo, é jogar bola, é usar bermuda ou calça comprida, no caso das mulheres. Mas a primeira coisa que precisamos saber é que o pecado é muito mais profundo do que qualquer uma dessas coisas. Esses se esqueceram completamente o mais importante nas Escrituras, que é a metanoia, ou seja, a transformação da nossa mente e do nosso coração. Eu quero deixar claro também que esse vídeo não tem objetivo nenhum de dizer o que você deve ou não fazer. Isso é entre você, Deus e a sua congregação. Eu, como assembleano, sigo as ordenanças da minha denominação e as respeito. Então, o problema não são as regras, mas sim aonde colocamos o nosso coração. Tudo começa quando um crente passa a medir o êxito da vida espiritual baseado na obediência das regras externas. Isso se torna um grande inimigo porque, ao invés de avaliar o progresso da vida com Deus, observando a santificação do próprio coração, eles passam a medir esse sucesso a partir do cumprimento das normas da sua congregação, convenção e etc. Isso é o que chamamos de legalismo. E se você não está familiarizado com esse termo, eu vou deixar aqui no card, na tela final e na descrição, o primeiro vídeo da série para você entender mais sobre o assunto. Mas para facilitar a dinâmica aqui desse vídeo, eu vou te dar uma explicação bem rapidamente. Eu gosto muito da definição do Robert Sproul, que diz: o legalismo se resume em tirar a lei de Deus do seu contexto original. A maioria das pessoas que se tornam legalistas estão mais preocupadas em obedecer às regras e regulamentos. Elas entendem o cristianismo apenas como um conjunto de princípios morais que apresenta para nós uma série de coisas que devemos e não devemos fazer. Nesse cenário, não há espaço para o amor, para a alegria, para a paixão. O que existe é apenas uma forma mecânica de cumprimento da lei. O legalista acaba destruindo o princípio mais amplo do amor e da redenção, que foi dada em primeiro lugar, antes mesmo do que qualquer mandamento. Agora, eu acredito que a maioria que está assistindo esse vídeo, com certeza já passou por pelo menos uma situação na sua caminhada envolvendo o legalismo. Se você é uma dessas pessoas, deixa aqui nos comentários como foi a sua experiência. Esse assunto é muito sério porque o legalismo nunca se apresenta como algo ruim. Ele normalmente vem com a aparência de santidade, de zelo. Ele faz você acreditar que está perto de Deus porque aprendeu a seguir os protocolos da nossa religião. É justamente por isso que ele é tão perigoso, porque enquanto o cristianismo nos ensina a reconhecer que somos pecadores e que precisamos de mudança, o legalista acredita que já chegou lá pelos seus próprios méritos e esforços. E Jesus foi o primeiro a confrontar esse mal durante o seu ministério aqui na Terra.
Os fariseus eram os homens mais religiosos da época. Eles jejuavam, eles oravam, eles conheciam profundamente as Escrituras, mas ainda assim estavam completamente distantes da comunhão com o Senhor. Eles trocaram a misericórdia e a graça pela performance, pelo zelo da sua imagem pessoal, pela valorização da percepção que as pessoas tinham deles. E é aqui, no meio de tudo isso, que surge uma importante pergunta: será que estamos sendo cristãos verdadeiros ou apenas agindo como religiosos da mesma forma que faziam os fariseus? Olá, eu sou Silas Belúcio, sou pai, esposo, pastor de igreja local e o objetivo desse canal é nos aprofundarmos mais na vida com Deus. Se você deseja viver o Evangelho com seriedade, responsabilidade e sinceridade, se inscreve nesse canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Esse é o terceiro vídeo de uma série chamada Problemas nas Igrejas. Eu vou deixar o link dos outros materiais aqui embaixo na descrição. Então, assim que você terminar esse conteúdo, corre lá para dar uma conferida. E não esquece de deixar o seu like para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas que também desejam buscar a comunhão com Cristo em suas vidas. Ora, certamente o Senhor se preocupa com o fato de seguirmos os seus mandamentos. No entanto, precisamos analisar as Escrituras com atenção, afinal, ela é a nossa única regra de fé. Você deve se lembrar que Deus deu a lei e os 10 mandamentos no contexto da aliança lá no Monte Sinai. Mas antes de tudo isso, ele agiu com graça e misericórdia ao libertar o povo da escravidão no Egito. Observe com atenção. Antes da lei, o Senhor liberta o seu povo, e a partir daí se inicia um relacionamento amoroso e paternal com Israel. Somente depois que esse relacionamento baseado na graça foi estabelecido, é que ele começa a definir as leis e os mandamentos que os seus escolhidos deveriam seguir. É por isso que eu gosto muito de uma frase que diz: a essência da teologia é a graça, e a essência da vida cristã é a gratidão. A princípio, ela parece uma frase um pouco complexa, então eu vou fazer questão de explicá-la, porque ela é muito profunda e mostra exatamente a diferença entre uma fé baseada no relacionamento e uma fé firmada apenas em regras. Dizer que a essência da teologia é a graça significa que tudo começa em Deus e não no homem. Ou seja, o cristianismo só existe porque o Pai decidiu salvar os pecadores pela sua graça. Não foi o homem que alcançou o divino pelo seu mérito, disciplina ou desempenho moral. Foi Deus quem tomou a iniciativa de alcançar o homem. Ninguém é aceito porque praticou um rito para merecer. Nós somos aceitos pela graça de Deus manifestada em Jesus. E é aqui que vem a segunda parte da frase. A essência da vida cristã é a gratidão. Isso significa que a obediência do crente nasce como uma resposta a esse amor que recebeu mesmo sem merecer. O cristão não abandona o pecado para tentar comprar a salvação. Ele abandona porque foi transformado. O verdadeiro crente obedece porque ama a Cristo e deseja a santidade porque agora entende o preço da cruz. Perceba a diferença. O legalista pensa: eu obedeço para ser aceito, enquanto o Evangelho nos ensina: eu obedeço porque fui aceito por Jesus. E isso muda tudo, porque no legalismo as regras se tornam o centro da fé, mas no Evangelho Cristo é o centro de tudo. O problema do legalismo não é apenas um erro teológico, mas sim uma distorção de todo o evangelho. Ele anula completamente a graça, transforma a caminhada cristã em um fardo pesado, quando na verdade ela deveria ser sustentada por um relacionamento com Deus. Muitos têm desistido de buscar o cristianismo por causa dos fiscais da santidade que o legalismo criou.
Nós não podemos ser hipócritas. O maior pecado do homem não está na aparência, mas sim no seu próprio coração. Como escreveu o profeta Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. De um lado, existem crentes cansados, se sentindo culpados, inseguros, sempre pensando que não estão fazendo o suficiente para merecer o amor de Deus. Do outro lado, temos cristãos que sabem todos os costumes, o jeito certo de sentar, de falar, de vestir, mas dentro de casa continuam orgulhosos, sem misericórdia, sem amor, sem arrependimento verdadeiro. Isso tudo vira um sistema onde quem erra é descartado, quem performa bem é rapidamente exaltado e quem questiona vira um rebelde. E aos poucos, a igreja deixa de ser um lugar de cura e se torna um tribunal. E no final das contas, o legalista não matou o velho homem, ele apenas saiu dos pecados visíveis e entrou para os pecados ocultos. A vida do nosso Salvador é apresentada como prova perfeita de que nós, eu e você, por meio dele, também somos capazes de obedecer a Deus, pois para isso fomos chamados, porque também Cristo sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigamos os seus passos. Graças a Deus que, embora escravos do pecado, podemos agora obedecer de coração a doutrina que nos foi entregue. E tendo sido libertos do pecado, tornamo-nos escravos da justiça. E por último, eu preciso te falar duas coisas muito importantes. A primeira é um pedido. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, não ignore. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Agora, para finalizar, o que então a gente faz com tudo isso? E a resposta é simples: amar a Cristo e refletir o seu caráter acima de tudo. A santidade não é um meio para ser aceito por Deus, mas sim o resultado de já ter sido alcançado por Ele. A mudança é um processo que começa de dentro para fora. Não se esqueça de que não é o comportamento que gera a transformação, é a transformação que muda o comportamento. As regras podem até controlar algumas atitudes, mas somente o Evangelho tem o poder de transformar o coração do homem. Um grande abraço e até a próxima.